É isso aí, pessoal da internet. Estamos voltando aqui com o programa Jornada Feliz. E a Kátia Bial, psicóloga, já está aqui do meu lado. A gente vai falar de um tema muito atual, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Como você pode blindar a sua mente diante da pandemia do coronavírus, de tantas notícias e informações negativas que a gente sabe que é verdade, é uma realidade, mas é difícil de encarar, né? Às vezes gera ansiedade, estresse, depressão, as perspectivas tão negativas. Será que existe uma forma de você blindar a sua mente? Então, vocês vão saber com a gente daqui a pouquinho. É isso aí, querido ouvinte. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz para um dos momentos que vocês mais aguardam aqui na Rádio Restauração e Vida. Eu já recebi, inclusive, informações das pessoas que chegam para mim, conversa comigo. Um abraço para o missionário Francisco Hélio, né? E ele sempre fala comigo, fala assim: nossa, Liliane, eu vou te falar, os ouvintes ficam esperando o programa sábado, né? Para estar acompanhando. E hoje, na hora do bate-papo, a gente vai dar continuidade à nossa quarentena emocional, né? Falando de temas ligados à emoção. E é fato que a epidemia do coronavírus, né, a pandemia e tudo que tem que ser feito no sentido do distanciamento social, que se distancia das famílias, das relações, algumas pessoas do trabalho, outros mais jovens da escola, isso mexe com as nossas emoções, né? Tem pessoas por aí que estão muito ansiosas, começam a sentir dificuldade para respirar, sente medo, estresse, tem alguns que estão até depressivos pensando em como vai ser o futuro. E hoje nós lançamos uma questão hoje aqui: será que existe uma forma de você viver tudo isso, né, e passar tudo que nós como sociedade vamos ter que enfrentar e blindar a sua mente, superando esses momentos difíceis, né? Quem vai responder para nós é a psicóloga Kátia Bial, tá? Que ela já está do meu lado, e ela vai trazer algumas dicas para vocês sobre saúde mental. Daqui a pouco a gente vai conversar também com a missionária Rossana, e ela vai estar falando para a gente um pouco do que a palavra de Deus fala de orientação para esses tempos, né? De crise, de dificuldades. Mas vamos conversar então com a Kátia? Kátia, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Muito obrigada, Liliane. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes, ao pessoal da internet também. E isso que você falou é muito importante. Eu acho que saúde mental é a temática do momento, né? É muito importante vocês trazerem esse debate agora aqui, essas orientações para os nossos ouvintes. Ok. Bom, e nós queremos estar falando, né, Kátia, sobre essa questão da saúde mental na pós-epidemia. E as epidemias, a gente sabe que de uma forma geral, elas costumam provocar um pânico na população, né? Principalmente quando não se tem um total conhecimento sobre a doença, como é o caso do coronavírus, né? Que é uma infecção, esse tipo de situação pode às vezes abalar a saúde mental, causando estresse, ansiedade. Há pessoas que podem vir até mesmo a desenvolver depressão, isso é um fato. Isolamento social, né, que é o que nós estamos vivendo. Medo, vem também incertezas com o futuro, porque a gente sabe que tem toda uma consequência da pandemia, da mudança nos ritmos das relações sociais. Esses e outros fatores, eles podem culminar em transtornos como depressão e ansiedade, ou até mesmo brigas, divórcios, né? Tem inclusive uma estatística aí que foi divulgada que houve um aumento no número de violência contra a mulher dentro dos lares. Como preservar a saúde mental nesses momentos críticos? Tudo isso que você falou é verdade. As pandemias, né, elas acabam gerando outra pandemia, que é a do medo, né? O medo, ele é importante porque ele nos protege de algumas situações, ele dispara, né, ali, todo um cuidado que a gente tem que ter. Mas falando da pandemia do coronavírus, é isso que você falou, as pessoas estão muito preocupadas, estão com medo de não ter trabalho, né, o comércio está fechado. Então, assim, a gente tem visto que tem aumentado até, não só a questão emocional, mas tem aumentado o número de pedintes na rua, tem muita gente sem trabalho, então tem muita coisa que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, eu acho assim, tem alguns motivos da gente se proteger, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas, assim, é evitar ficar sendo bombardeado por informação o tempo inteiro, né? Escolher uma fonte confiável,
ter cuidado com o que é repassado em grupo, pode não ser uma notícia verdadeira, né? Não ficar o dia inteiro querendo saber. Acho que é importante, sim, querer saber, porque você também não pode se alienar, não saber de nada. É importante você saber, sim. Mas é muito importante você selecionar aquele tipo de informação que vai ser útil para você. Não dá para também ficar vendo, passando o dia na internet, passando o dia vendo televisão, vendo só notícia ruim. Porque aí isso vai instalando um medo muito grande na gente, né? Enquanto você falava, me veio na cabeça uma coisa muito importante, assim. Nós temos que aceitar esse momento. Né? A gente tem que entender também que tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão. Então, a pandemia, esse vírus, o parar aí o comércio, né? Tudo isso são coisas que não dependem da gente. Então, o que nós precisamos fazer? É entender que temos que vivenciar essa mudança, não está no nosso controle, né? Assim como não está no nosso controle a cura para isso, tem gente trabalhando para isso, mas não está no controle da população como um todo. E a primeira coisa para a gente ficar em paz, eu acho que é isso, é aceitar que não há muito o que se fazer contra isso, né? Com relação a isso. Mas sim, aquilo que você falou, proteger a nossa mente para evitar que nós fiquemos doentes. Entendi. E assim, doutora, como você falou, né, situações que às vezes fogem do controle, porque nós como seres humanos, sempre nós queremos ter o controle de tudo, e nem sempre isso é possível. Surge também o problema da ansiedade, né? Sim. E a ansiedade, ela é, vamos dizer aí, o pivô de vários outros problemas mentais que podem vir a surgir com consequência, não é isso? Então, assim, por exemplo, as epidemias em geral, elas costumam elevar as taxas de transtorno de estresse pós-traumático. Né? E tem até um dado sobre isso, diretamente relacionado a experiências catastróficas. Em Hong Kong, por exemplo, houve, em 2003, a epidemia do vírus da síndrome respiratória aguda da SARS. Então, isso trouxe cicatrizes assim, psiquiátricas lá naquela cidade. Tem inclusive um dado, né, porque atingiu maior parte lá, 40% das pessoas que adoeceram de SARS lá em Hong Kong, elas estavam sofrendo 10 anos depois, de estresse pós-traumático. E quando nós falamos de uma tempestade de transtornos mentais, nós temos que pensar que isso pode trazer consequências, né? Como, por exemplo, depressão, o aumento do número de incapacitação para o mercado de trabalho, porque a depressão é um fator que incapacita muito, e até mesmo o risco de suicídio, infelizmente, né? Então, o cenário atual que nós vivemos é fato, é grave. Sem dúvidas, é grave, mas será que existe uma forma das pessoas que estão nos acompanhando em casa blindar a sua mente? Existem alguns passos ou algumas atitudes que a pessoa pode ter, tem algumas dicas que a senhora pode dar nesse sentido, que a pessoa pode colocar em prática em casa, isso vai ajudar a blindar a mente desses sentimentos negativos, medo, pânico, ansiedade, né, tristeza, depressão? Tem. Eu já vou falar disso, eu só queria reforçar isso que você falou, que essa notícia, né, do Japão, que as pessoas foram desenvolvendo transtorno do estresse pós-traumático depois. Existe um estudo bem recente agora da Associação Brasileira de Psiquiatria que fala exatamente isso, que os danos emocionais causados pela pandemia, eles estão, não é que eles estão na mesma proporção, eles estão até maiores do que os danos causados pelo próprio coronavírus. Quer dizer, a pessoa fica tão mais preocupada, isso causa todo um estresse, causa todo um desarranjo emocional que está causando. Isso é muito preocupante. Quer dizer, as pessoas, elas talvez até produzindo medo na cabeça delas. Né? Porque aquilo que eu falei antes, o medo, ele é importante porque ele nos protege, mas quando ele é excessivo, ele faz com que a minha imunidade fique mais baixa, com que o meu organismo não consiga combater, né, as fontes que eu considero confiáveis de informação. Segunda coisa, para a gente não endoidecer, não pirar em casa. Manter contato com quem a gente gosta, nem que seja pelo WhatsApp, por telefone, por chamada de vídeo, continuar mantendo contato com amigos, com parentes, com pessoas próximas, para você se sentir um pouco melhor ali, para você se sentir que você não está sozinho, né?
falar com as pessoas sobre o que você está sentindo. Não guarde para si as suas angústias. Fale, né? Ah, mas ninguém gosta de ouvir coisa ruim. Mas, gente, nós estamos vivendo um momento ruim. Então tem que conversar mesmo com quem está perto. Olha, estou me sentindo assim, isso está me deixando com pânico, isso está me deixando com medo. Eu acho que falar é importante. Outras coisas que a gente pode fazer estando em casa. Procurar uma fonte de distração mesmo. Uma leitura, fazer aquele artesanato que você sempre quis fazer, mas que por conta da correria do dia a dia não consegue. Então talvez agora é o momento. Cuidar da casa, às vezes você gostaria de decorar aquela parede ali, mas nunca teve tempo. Então talvez agora é a hora de você, né, pesquisar, buscar, enfim. Não ficar com um tempo muito ocioso, não ficar largado no sofá o dia inteiro. É importante também ver uma série que você gosta, ver aquele filme que ficou para trás, que você nunca teve tempo, mas o legal é assim, é não deixar a mente vazia por muito tempo. Porque a mente vazia, né, aqui é uma rádio cristã que eu posso falar isso, Sim. Mente vazia é a oficina daquele lá, né, do coisa ruim. Então assim, isso é verdade, Quando a gente fica muito tempo com a cabeça sem estar ocupada, a gente deixa o inimigo entrar mesmo, a gente deixa a coisa ruim entrar, a gente deixa Pensamentos negativos, né? Começam a vir. E aí pode vir até a somatização, né? A psicossomatização. De tanto eu ficar pensando coisa ruim, que eu posso ficar doente, que eu vou perder o emprego, isso pode acabar me dando uma dor de cabeça, pode fazer minha pressão aumentar, pode me dar taquicardia, eu vou acordar de madrugada lembrando disso, vou ficar com aquele calorão, com aquele suor e não vou conseguir mais dormir, isso vai me dar pesadelo. Então, tudo isso. Mas não pode ficar com a cabeça vazia. Tem uma coisa que a gente chama de ócio criativo. Quando você está muito, às vezes, sem fazer nenhuma atividade, você está pensando em coisas, mas aí pensar em coisas boas. O que é o ócio criativo? É você pensar em quando voltar ao normal o trabalho, o que eu posso fazer de novo para o meu trabalho? E assim, até a senhora está entrando numa questão aí que eu acho que a gente pode falar, que já que as pessoas elas estão com tanto tempo, por que não aprender algo novo? Sim. Uma habilidade nova, né? Fazer um curso. É algo que vai ocupar a mente e ao mesmo tempo vai estar preparando a pessoa para possíveis dificuldades que venham no futuro, de estar na frente, né? Por exemplo, até no mercado de trabalho, Sim. Tem muitos cursos online por aí, né, doutora? Sim, não, com certeza. Tem muita oferta agora de atividades online e eu acho que é isso, a gente tem que se reinventar. Quanta gente agora aí descobriu outros talentos, né? Costureiras aí fazendo máscaras, né? Pessoas entregando refeição, tem um cozinheiro famoso lá que está entregando marmitas na cidade. Quanta gente agora está entregando lá no meu prédio, estão entregando verduras, né, orgânicas em casa. Então, quanta gente agora está se reinventando e descobrindo outras maneiras de ganhar dinheiro, diferentes daquela usual, né, de ir até o local físico, né? Eu acho que isso é muito importante. Liliana, uma coisa que a gente tem percebido muito assim com essa quarentena, né? Que aí vem também como blindar, né? Como se proteger. As pessoas têm aumentado muito o consumo de bebida alcoólica, né? Porque está em casa, porque está preocupado. Tudo é motivo para, vou beber para desestressar, vou beber para relaxar. Então, assim, isso tem aumentado muito. Isso é grave também, né? É muito grave, porque aí você, além de estar gastando, né? Você já não pode gastar, porque você está com uma insegurança do teu trabalho. Isso pode aumentar, você pode vir a desenvolver mesmo um vício, né? Às vezes você nem tinha e vai acabar desenvolvendo um vício. Tem pessoas que chegam no consultório e falam, olha, antes eu só tomava uma cervejinha ou um vinho no final de semana. E agora eu estou me vendo bebendo todo santo dia. Toda noite eu preciso tomar uma latinha, eu preciso tomar uma taça de vinho, porque senão eu não consigo dormir direito, porque eu acordo e fico só pensando nisso. Então isso pode, daqui a pouco, quando acabar a pandemia, acabar virando um vício mesmo. Não conseguir voltar ao controle. Ok. Doutora, daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora Kátia. Acho que a missionária Rossana está no ar, ou Pierre? Ela está no ar? Bom, nós vamos conversar então agora com a missionária Rossana, que vai trazer também uma orientação da palavra de Deus. A gente já começou, né, destrinchando um pouco do que você pode fazer para blindar a sua mente aqui com a doutora Kátia, mas vamos conhecer também o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Tá pronta aí, Pierre? Só um minutinho que eu vou colocar aqui as perguntas. Aqui, ó. Ok, tem essa. Certo? Tá, tá bom, tá ótimo.
Então o Pierre vai estar conversando agora aqui com a missionária Rossana. Microfone, Pierre. Boa tarde. Dona Rossana, aqui mais uma vez, Pierre Magalhães falando na área, e vamos aqui fazer algumas perguntas para a senhora em referência ao assunto que está sendo aí debatido, tá? Eu estou fazendo as perguntas aqui por telefone e vou pedir para que a senhora responda no ar assim que eu finalizar a pergunta, pode ser? Então, só um minutinho que eu vou colocar a senhora no ar, a senhora fala, tá? Pode falar, só um minutinho. Pode. Boa tarde. Para hoje, que eu só quero, para cada um de vocês aí na Rádio Restauração e Vida 104.9 FM, nesse programa Jornada Feliz, com os amados, a pastora Viviane missionária, a nossa amada Cátia, essa psicóloga que veio trazer já mais conhecimentos para nós, e o Pierre. Eu quero que vocês tenham um dia que floresça dentro da alma, que irradie alegria e que transmita essa paz de Jesus, que contagia. Porque hoje é presente de Deus e pode ser diferente. Muito obrigado, missionária. E nós vamos começar aqui já com um questionamento aqui bem, sobre o que está acontecendo. Missionária, as pessoas que estão sofrendo com medo, estão ansiosas aí com o futuro, a palavra de Deus tem alguma orientação para que esses sentimentos aí sejam vencidos? Com certeza. Eu vou compartilhar o que eu venho usando na minha vida nesses quase 20 anos que eu comecei a conhecer a soberania de Deus. Lá em Isaías 41, no versículo 4, eu vejo que é muito interessante que o Senhor começa a falar assim: eu, Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos. Nós estamos sendo esses últimos, e foi lá não sei quantos anos atrás. E ele deixa algo. Por isso, não temas, não tenha medo, pois eu estou com você, pois eu sou seu Deus. É eu que fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bacana, missionário. É legal. Todos crendo nele, nessa soberania, ainda que sejam tempos incertos. Bacana, missionário. Obrigado pela resposta. E nós já temos aqui uma outra pergunta, assim, a Bíblia fala muito de tempos difíceis, né? Que viriam como esses e que nós estamos vivendo. O que fazer para desenvolver hábitos que fortaleçam nossa fé em tempos difíceis, missionário? Bom, primeiro eu creio que nós temos que receber esse Jesus, porque ele falou uma verdade tremenda, tremenda em duas situações. Ele colocou lá em Mateus 6,33, quando a gente pensa nas preocupações: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas ele disse algo muito tremendo quando ele estava trazendo todo o entendimento do que ele ia passar e que é muito mais do que nós daríamos conta de suportar. Em João 14. E ele disse assim: deixe-lhe a paz, a minha paz eu lhe dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração. Então, de maneira prática, o que eu tenho crido que nós temos que fazer é a experiência do nosso lar, é a experiência da mesa, sabe, onde o coração é formado. Por que está com medo? Por que está com esse pânico? Nós temos que trazer Jesus para sentar conosco. Nós estamos tendo que ficar em casa. Eu estou aqui, eu sou grupo de risco. Mas vamos fazer refeições, se tornar inteligentes, né? Vamos fazer dando graças.
vamos conversar, vamos dialogar, como a Kátia falou, é tempo da gente conversar, quem está podendo estar junto. E quem está em solitude? Porque eu não me sinto solitária. Solidão é quando realmente as nossas emoções elas estão adoecidas, quando a nossa mente, nossos pensamentos começam a fazer com que roube essa alegria de mesmo estar nesse tempo, a gente produzir, a gente produz. Nessa solitude, com ele, nós expressamos a cruz, que é aquele traço, sabe, horizontal. Vocês entendem que quando a gente vai conhecendo e vai deixando a palavra entrar e se tornar vida, nós podemos ser essa vida para o outro, como estava naquele louvor. Nós podemos olhar para o próximo, e o mais próximo e o próximo distante. É isso que eu creio de maneira prática que nós podemos fazer neste tempo incerto, mas que nós temos um Deus que fala, aquiete, venha para o meu colo. Já pensou a gente poder fazer isso com os filhos? Já pensou o marido poder fazer isso com a esposa? Sabe, a mulher, que é a mulher sábia, com essa sabedoria do alto. É isso que eu entendo de maneira prática, que a Bíblia fala, do começo ao fim. A gente tem que ir descobrindo. E para a gente descobrir, a gente tem que ler, a gente tem que ver que é uma pessoa que está nos mostrando dia a dia. Amém. A senhora consegue me ouvir por aqui, ô missionário? Consigo. Deus é bom. Tem alguma passagem na Bíblia, né, na palavra de Deus, que possa servir de referência para esses tempos? Tem a passagem que, na verdade, eu creio que é a passagem mais profunda que nós estamos vivendo, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente em todo espírito, alma e corpo de vocês, e sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem ela é maravilhosa, por que eu falo que ela é para agora? Nós precisamos cuidar do nosso espírito, mas nós também precisamos cuidar da alma. A alma fala da mente, por que nós temos que blindar a nossa mente com a palavra, para que a vontade nossa vá de encontro com a vontade daquilo que é o melhor que Deus deixou para a gente e alcance todas as nossas emoções. E nós precisamos do físico, do biológico, né? Nós precisamos que a nossa visão ela seja cada vez mais aperfeiçoada. Nós precisamos que ela fique íntegra, porque é a visão que tem trazido, né, esses pensamentos tão terríveis como foi colocado aí na primeira etapa da nossa conversa, né? O olfato, o paladar, o tato, a audição. O Senhor está falando, vamos ficar íntegros, inteiros. Então essa para mim, Pierre, missionária, Kátia, todos os ouvintes, a minha família, aos meus amigos e amigas que estão ouvindo, eu creio nessa verdade. E é essa verdade que eu creio que fecha, sabe, isso de uma maneira profunda, este tempo que nós estamos vivendo. Amém, missionário. Muito obrigado pela resposta, obrigado pela intervenção. A pastora Liliane vai falar com você agora, ela vai te fazer uma outra pergunta. Pois não? A graça e a paz, missionária Rosana. Que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Missionária, eu queria que você contasse um pouquinho para nós o seu testemunho. A gente estava conversando pelo WhatsApp, né? E você estava contando para mim que você foi alcançado através da rádio. A gente tem esse intuito aqui no nosso programa também, né? De estar alcançando vidas.
de estar trazendo ajuda emocional, espiritual, né? Fala um pouquinho para nós do seu testemunho. Então, o meu testemunho, quando você me ligou e você colocou aqui por onde que seria, fez eu só trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero trazer primeiro essa verdade, porque eu comecei, até a minha filha, quando eu falei, ela falou assim, qual que era aquela música mesmo? Porque o Senhor deu uma música, foi em cima disso, nessa obediência que eu fui parar aí. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Né? E com esse louvor, Deus foi me dando todo um programa chamado Restauração dos Lares. Naquela época, eu não sabia que o primeiro lar que precisava ser restaurado é o nosso, né? É o nosso coração. Mas eu creio que naquele tempo de um ano, com tudo aquilo que eu fui passando, foi passando por mim e foi sendo como um rio de águas vivas, foi chegando. Liliane, é tão interessante que eu recebia carta escrita à mão, igual os bilhetinhos que estão indo agora pelos restaurantes, né? Para poder estar trazendo força, eu recebia cartas. Sabe? Eu recebia pessoas que pediam oração e eu dobrava meu joelho e eu nunca as conheci, mas eu creio que foi restaurado o lar do coração e foi restaurado os lares que o diabo estava tentando roubar, matar e destruir, né? Com divórcio, com tristeza, com violência, e isso para mim, hoje é passado, né, praticamente 15 ou 16 anos, eu estava aqui tentando achar. E assim, missionária, era aqui na Rádio Restauração e Vida, né? Você foi alcançada através da rádio. Foi. Por isso que eu acredito que o seu programa tem um nome profético. Amém. Jornada Feliz. Né? Vamos ter essa caminhada feliz. E quem que primeiro nos traz felicidade? É Deus e Jesus. Ele falou, né? Bem-aventurados sois, né? O que é bem-aventurados? É bem felizes. É verdade, Então, abençoados. eu realmente, assim, eu fiquei essa semana todinha, sabe? Em muito regozijo, independente das circunstâncias, independente das situações, né, que vem, mas que tem que ir embora. É isso, amada. E assim, missionária, a gente queria saber também um pouquinho mais sobre o seu livro, porque você me contou que escreveu um livro, né, que é chamado Dialogando com Deus. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia é um tempo para as pessoas tirarem para dialogar, para falar com o Senhor também. E eu acho que, inclusive, esse diálogo vai trazer uma certa paz, né, ô missionária? Exatamente. Refrigério, equilíbrio. Isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente vai para o nosso lugar secreto, né? Como Jesus fala em Mateus, nós temos que ir lá para o nosso lugarzinho secreto, né? E às vezes fechar a porta, e isso, mamães, papais, crianças, jovens que estejam ouvindo, encontrem um espacinho, porque lá vocês vão conhecendo mais a Deus e vão se conhecendo. E com isso vão se relacionando melhor. Eu acredito nessa verdade, e esse livro, ele conta essa etapa também muito difícil, tempos muito difíceis na minha vida, mas que eu decidi ter fé. Né? E o que é fé? Estava acontecendo alguma coisa? Não, mas eu decidi. E aí eu fui conversando, e nesses diálogos a gente vai escrevendo, que eu amo escrever, e aí de repente ele me surpreendeu e falou, não, eu quero que você transforme isso num livro para ajudar outras pessoas a ter essa fé, a encontrar essa perseverança e também encontrar as suas vitórias. Este é esse livro, né, maravilhoso que eu ganhei, que foi, né, demorou muitos anos para ele ser escrito, porque a nossa história, ela, né, cada um tem a sua e às vezes demora, mas a gente não pode parar na caminhada, a gente não pode retroceder, a gente não pode ficar olhando e ficar no passado. Eu descobri isso, sabe, missionário? A gente
vai ter o nosso passado, nós temos os nossos traumas, nós temos os nossos fracassos. A gente dá uma olhadinha igual no retrovisor, né? Porque se a gente ficar olhando só para trás no carro, o que acontece? A gente não consegue ir para né? frente, né? E tocar os projetos. Então, para mim, esse livro foi assim algo tremendo e que eu quero distribuir com esse intuito, né? Esse é o intuito que eu creio. Eu creio que a gente conversando com Deus, mas para isso tem algo, né? Nós precisamos entregar nosso coração a Deus. Nós temos um espírito que pelo pecado ele ficou morto. Só em Jesus, pela fé, quando a gente confessa que Ele é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, é que é recriado. Nós vamos ter um espírito humano recriado. Aí o telefone vai funcionar, como nós estamos aqui. Né? Se ele estiver morto, isso não é por obras, isso não é por ninguém, que ninguém faça, é pelo amor de Deus. Né? Ele fala lá em Efésios 2:23, né? Que é um dom de Deus, é um presente. Para quê? Para que a gente tenha essa vida de abundância que Jesus promete para nós. E é isso que eu quero deixar. E terminando o livro, o último capítulo, tá assim, em obras. Porque enquanto a gente viver, nós estamos em obras. É verdade, é verdade, missionário, muito sábio isso aí que você falou, né? O último capítulo só Deus sabe da nossa vida. Por isso que a gente precisa confiar nele, né? Com certeza. Missionário, mas assim, quando tiver tudo pronto para você distribuir o livro, entre em contato com a gente estar anunciando aqui no programa, né? Como que vai ser feito, onde o pessoal vai poder encontrar, tá bom? Com alguns, né? Assim, tô com as cópias que vieram, né? Foi feito pela editora Sevi, através da pastora Nilce, uma pastora maravilhosa, assim, que Deus colocou nesse aspecto, né? Que tem essa editora em Caldas Novas, e foi editado pela Promove. Então, assim, depois eu converso com você, a gente pode ver. Inclusive, eu estava vendo aqui no meu espírito, aqui, né? Nós vamos deixar alguns aí, né? De repente você sorteia. Claro, a gente sorteia, sim. Para que as pessoas sim. possam receber nesse tempo. Nós vamos combinar para você pegar aqui. Porque eu creio que a gente tem que aprender a dar, né? A gente recebe, a gente Se tem doar, que aprender né? a Um dar. pouco Cada daquilo um que a vai gente dar o que recebeu. tem, né? O conhecimento ajuda muito, né, o missionário, principalmente o conhecimento de Deus. Missionário, Eu creio nisso, eu creio que nós temos muitas leituras, como foi falado ali, né? Você falou, eu anotei aqui algumas coisas, né? Dá algumas dicas, né? Um bom livro, né? Um bom livro, um bom filme. E eu creio que também nos ajuda muito. E a experiência da mesa, né? Eu creio que Deus nos deu esse tempo de ficarmos escondidas. É a palavra que eu tenho achado mais linda, né? Em Salmo 91, que nós estamos escondidas neles, nos nossos lares. Quem precisa sair, use todos os recursos que a ciência está falando que é importante e necessário. Quem não precisa, fica quietinho, né? Fica quietinho, porque nós não conhecemos tudo a respeito desse coronavírus. Nós não sabemos tudo, quem sabe é só Deus. Então ele deu uma ordem, né? Vamos ficar. Agora, é uma luta, né? Alguns precisam sair para trabalhar. Então vamos ter esse discernimento. Vamos pedir, povo de Deus, discernimento. A hora de sair, a hora de não sair. Eu creio que esse é o momento exato para a gente realmente sermos expressão, manifestação de filhos e filhas de Deus sobre a terra. Não é só em Uberlândia, não, é sobre a terra, né? O nosso testemunho, ele chega lá, às vezes, nos confins da terra. ok. Missionário, eu queria agradecer, então, a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero deixar só uma última palavra, já que você tinha me dado umas que
que é, né, o meu fechamento, que é Sim. uma mensagem final, tá bom? Ok. Nós somos na Terra bilhões de pessoas e ninguém tem a mesma impressão digital. Por quê? E para quê? Temos temperamentos, talentos, dons, histórias e ao mesmo tempo, em alguns aspectos, semelhantes. E para quê? Manifestar a glória de Deus sobre onde estamos neste momento. Buscar o propósito dele, usando todas as ferramentas disponíveis que não discordem da rocha de Jesus, que é descrito de Gênesis e Apocalipse. E deixo o que está escrito em Salmos, né? Salmos 34. Deixa eu só pegar aqui, fechou minha Bíblia, e eu quero encerrar minha participação agradecendo com essa palavra, porque eu vejo que ela é tremenda. Só um minutinho que virou aqui, só em folhear. Aqui, eu vejo assim que é tremendo, porque fala assim, vinde e provai o Senhor, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem, a mulher, a criança, o adolescente, os idosos que se refugiam nele. Amém? Amém. 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 Obrigada pela sua participação, missionária. Seja muito bem-vinda e vão ter outros momentos que você vai poder estar aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou à disposição servindo o reino de Deus aonde Ele entender que eu possa ser, né, essa pedrinha para brilhar a vida do outro. Amém. Muito obrigada pela participação. Um beijo. Tchau. Tchau. Para cada um de vocês. Bom, pessoal, então assim, a gente vai retomar aqui agora com a psicóloga Kátia. Nós tivemos aqui a participação da missionária Rossana, falando à luz da palavra de Deus. Mas para nós finalizarmos aqui, Kátia, né, nós estamos falando sobre o estresse pós-traumático. E tem algumas pessoas que não sabem o que é isso, né? No que consiste o estresse pós-traumático? Isso, a gente falou antes, eu acho que não faltou eu falar o que é. Você citou, né, aquela síndrome que aconteceu no Japão em 2003, o TEPT, né, o transtorno do estresse pós-traumático, nada mais é do que uma ansiedade muito forte de quando a pessoa viveu uma experiência traumática muito grande na vida dela. Uma pandemia, né, ter passado por um coronavírus, ter passado por um assalto, por um incêndio, por um acidente, por uma separação, né, por uma perda, um luto, né, por uma perda muito grande na vida. Pessoas que foram sequestradas também. Então, os sintomas principais que a pessoa sente nesse transtorno é o reviver os mesmos sintomas. É como se ela estivesse vivendo de novo aquela situação. Por que quando você falou ali de 10 anos depois, exatamente, revivendo. 10 anos Isso depois, é difícil. quer dizer que essa ansiedade, ela ficou ali, ela não foi trabalhada durante esses 10 anos e depois ela reviveu tudo aquilo, né? Daí dá muita ansiedade, a pessoa se esquiva, ela quer se isolar das pessoas, ela tem todos os sintomas. Qual é a solução, Kátia, para um problema desse? A solução para todos os tipos, ou um transtorno de estresse pós-traumático, ou ansiedade, ou depressão, o medo, para qualquer questão emocional que a gente esteja vivendo, é assim. Primeira coisa, conversar com os outros, falar dos sentimentos, falar com quem você se importa muito, como você está sentindo. Porque às vezes você conversa com um amigo, com um parente, com a mãe, com um familiar, ela vai te dar um conselho de como você, né, olha, não fique tão nervosa assim, como a pastora falou, é uma questão que não está no nosso controle, é uma questão que está acontecendo, nós temos que nos adaptar a isso. A principal que eu diria é conversar, pedir ajuda. Não estou conseguindo resolver por conta própria, com as pessoas que estão próximas a mim, não estou conseguindo encontrar dentro de mim ferramentas, recursos, eu não tenho repertório para lidar com isso. Esse medo está tão grande que está me atrapalhando nas relações, no trabalho, enfim, está me trazendo tanto agravamento, né, das minhas emoções, aí eu vou procurar ajuda profissional.
Aí eu posso procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, cada um vai entender a gravidade do que está sentindo e pode procurar uma ajuda especializada. Hoje em dia tem muita gente, eu mesma já me coloquei à disposição para atender mesmo online, até gratuitamente, eu coloquei lá, teve um momento que eu fiz uma postagem também, porque assim, os psicólogos estão entendendo nesse momento a gravidade da situação e muitos estão se colocando à disposição para atender até gratuitamente as pessoas. Então eu acho que, para definir, para deixar bem claro mesmo, primeiro eu acho que tem que seguir algumas dicas, algumas orientações que a gente deu aqui, né, para tentar se proteger disso. Mas se eu estou percebendo que eu não estou conseguindo sair daquela crise, daquela ansiedade, daquela tristeza, aí eu vou procurar uma ajuda especializada. Né? Não precisa ter vergonha. E tem, como você falou, psicólogos atendendo online. Tem muita gente oferecendo ajuda de todos os tipos, né? E atendimento online, inclusive agora, até o próprio Conselho Regional de Psicologia. Porque assim, para você atender online, você precisa ter uma habilitação especial lá que o Conselho te dá, uma autorização especial. Nesse momento de pandemia, o Conselho Regional de Psicologia e o Federal também, eles emitiram uma orientação para a gente que a gente pode, todos os psicólogos, mesmo quem não tinha essa autorização, está podendo fazer atendimento online, porque não está podendo sair de casa, né? Então, não precisa ter vergonha de procurar ajuda, não é porque você é mais fraco ou menos fraco que as outras pessoas, não é porque você... Não é assim, psicologia não é coisa de doido, não é porque você não está dando conta. Psicologia, ela é um recurso como qualquer outro, como quando você está com dor de dente, você vai ao dentista, você não está conseguindo ficar bem, não está deixando de ficar ansioso, você procura um psicólogo para te ajudar. Então não tem que ter vergonha, não é nada assim, nossa, o que vão pensar de mim? Ninguém vai pensar nada, pelo contrário, vão pensar que você está buscando cuidar de você, não é mesmo? É verdade. E eu acho assim que é algo que ajuda, porque nós precisamos ter o hábito de desenvolver, pessoal, pensamentos positivos na nossa vida. Né? Então é difícil essa situação que a gente está vivendo aí de isolamento? Mas imagina se nós estivéssemos vivendo uma epidemia como esta, né? Naqueles tempos que não tinha nem internet, como ia ser o contato, a ajuda, né? O pessoal das igrejas, assim, a gente durante algum tempo teve que fazer cultos transmitindo pelo Facebook, pelas redes sociais, mas o pessoal estava lá em casa assistindo, né? Acompanhando a palavra, então vamos ter também uma visão positiva. Sim. Resumindo aqui, para você internauta, para você que está em casa nos escutando, né? O que a psicóloga a doutora Kátia falou aqui. Né? Primeira coisa, para você blindar a sua mente, escolha, né, um horário do dia que você vai ver notícias, não fique a todo tempo se nutrindo, né, ou 24 horas ali de informações negativas. É necessário se informar, mas é necessário também filtrar, né? Então escolha dois períodos do dia que você vai se informar, inclusive, doutora Kátia, eu estava pesquisando, é uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Sim. Né? E assim, ocupe o seu tempo, ocupe sua mente, leia um livro, converse com seus amigos, familiares pelas redes sociais. Então, há opções, né, doutora Kátia? Aprenda algo novo. E se você não estiver conseguindo sair dessa crise de ansiedade, estresse, procure uma ajuda profissional, né? O pessoal está sempre aí online. E uma publicação da revista científica The Lancet, sobre os efeitos psicológicos da quarentena durante o período da epidemia de SARS, trouxe esse dado aqui para vocês, a síndrome respiratória aguda, que surgiu em 2002, né? De acordo com o levantamento, 29% das pessoas apresentaram sintomas de estresse pós-traumático, enquanto 31% tiveram depressão depois do isolamento. Esse mundo, doutora, né, de sentimentos, de medo, ansiedade, insegurança, tristeza, preocupação, porque esses sentimentos, em momentos como esse, vêm em nós por sermos seres humanos, né, faz com que, às vezes, as pessoas tentem procurar um lugar seguro, né, onde possa, às vezes, encontrar proteção, onde possa esperar a crise passar. É possível, em meio a tantas informações, a tantos sentimentos que vêm sobre nós, encontrar um lugar seguro? Sim, sim. Olha, aquilo que a gente falava antes de entrar no ar, né? A gente está aqui numa rádio cristã, eu acho que é importante que eu fale isso.
a psicologia, ela é uma ciência. A gente só acredita em coisas que a gente conseguiu comprovar cientificamente, que foi replicado, que foi mostrado que isso funciona. E a gente, analisando isso, assim, analisando muito as pessoas, né? A gente assiste aí muitos filmes que falam de milagres, que falam do poder que Deus tem nas nossas vidas. Eu diria que assim, eu acho que é um conselho bem legal para quem está ouvindo aqui uma rádio justamente cristã, é isso. Isso que a pastora Rossana falou também, é procurar a palavra de Deus, é procurar ter um alento, um alívio, procurar compreender o que está acontecendo. E eu diria que assim, se alimentar do que traz esperança, exatamente, né? Exatamente. Escolher alguma coisa que te traga uma esperança, que te traga uma visão de que existe uma luz no fim do túnel, que nós vamos sair disso. Uma palavra que a gente está falando muito hoje em dia é isso, é ter esperança. Esperança de que isso uma hora vai acabar. Né? Esperança também às vezes é uma coisa muito vaga, você fala, vou ficar aqui sentado, parado, esperando. Não é isso. Né? É isso que a gente falou o tempo inteiro hoje. É procurar fazer coisas para se reinventar, mas procurar um direcionamento naquilo que me faz bem. Se, não estou podendo muito ir para o culto agora, mas se eu fizer lá na minha casa uma oração, se a hora que eu estou muito angustiado, muito agoniado, eu parar e fazer uma oração, eu tenho certeza que isso vai trazer um alívio para o coração e um alívio para a mente. E se eu estiver tranquilo no meu coração, tranquilo na minha mente, eu vou ter pensamentos positivos. Ouvir boas músicas, né? Ouvir que tem boas uma músicas. letra boa, louvores. Eu costumo até falar, doutora, porque assim, eu tenho uma mania, assim, que é um hábito, na verdade. Quando eu vou arrumar minha casa, né? Então assim, o dia que eu vou fazer a faxina, toda mulher tem esse dia. Eu tenho também. Mesmo quem trabalha fora é uma rotina, né? Eu tenho o hábito de colocar louvores. Eu coloco louvores para tocar e aí vou limpando e varro e mexo ali. Quando eu terminei toda a minha faxina, eu tô leve, tô sentindo uma paz. Então fica uma dica, gente, vamos se alimentar daquilo que traz esperança. Né? Então, se alimente da palavra de Deus, você que a sua esperança está na sua família, né? Esteja assim, próximo da sua família, mesmo que por WhatsApp, tem que se lembrar de tempos que você já vivenciou, que foram tempos difíceis, de dificuldade que você superou, das experiências que você já teve, né? Porque a gente precisa desse porto seguro, mas acho que o melhor de tudo é lembrar também que tudo isso que a gente está vivendo vai passar, não vai ser para sempre, gente, né, doutora? Vai passar, isso que você falou é muito importante. Quando você se sentir para baixo, desanimado, sem energia, sem força, assim, com uma visão péssima da vida e do futuro, tente lembrar de momentos que você deu conta, que você foi capaz, que você transformou algo assim no seu trabalho, que ninguém tinha feito, que você deu conta de fazer. Então se lembre desses momentos. Busque lembrar da pessoa que você é, né? Isso vai levantar a sua autoestima. Busque lembrar de momentos que você já conseguiu edificar muitas coisas, que você conseguiu trazer bem-estar para a família. Acho que isso é muito importante. Isso que você falou é essencial, eu acho que é bem por aí. Lembrar de feitos que nós já fizemos, que não precisam ser grandes não, né? Mas uma lembrança, tipo, aquele dia que era o aniversário da minha mãe, que eu mandei uma mensagem carinhosa para ela e ela se emocionou. Aquele dia que lá no trabalho eu consegui trazer uma diminuição de custo porque eu dei tal ideia. Sabe, assim, às vezes não precisa ser nada grandioso. Né? Mas alguma coisa que te fez bem, que fez você sentir que você deu conta. Isso vai trazer um repertório para você conseguir lidar com o que você está vivendo agora. Ok. Bom, gente, é isso aí, né? Essa foi a nossa hora do bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, que absorvam aí essas dicas que a doutora Kátia trouxe, a missionária Rossana também. E, assim, nós falamos a respeito de uma realidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Né, essa tempestade aí que está vindo de questões ligadas ao impacto na saúde mental depois do coronavírus. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar também de políticas públicas, né, porque a gente sempre vê, às vezes, uma redução do orçamento do Sistema Único de Saúde nas políticas de saúde mental. Então, é algo que eu acho que a gente tem que chamar a atenção aqui no programa,
que é necessário que as nossas autoridades também estejam vendo essa questão e fazendo mais investimentos em saúde mental. Eu estou aqui com um dado, em torno de 60% dos 5.570 municípios do país não tem um CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial, que inclusive as pessoas têm um atendimento gratuito. Aqui em Uberlândia tem vários, inclusive, mas tem lugares que não tem, são 5.570 municípios, né? E a desassistência em saúde mental nos países em desenvolvimento é apontado pela Organização Mundial da Saúde desde sempre, né, como um fator aí prejudicial. Então, infelizmente, esse diagnóstico não motiva muitas vezes esses investimentos. Então, por conta de outras demandas, a saúde mental vai sempre ficando para depois. E nós temos que nos atentar que é algo que precisa ser prioridade também, porque os números estão aí, né? O número de pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, com estresse, isso inviabiliza e deixa as pessoas sem capacitação e acaba atingindo também a economia, né? O mercado de trabalho, acaba atingindo a família. Então, fica esse recado aí, né, gente? Vamos investir em saúde, vamos investir em saúde mental também, né? As nossas autoridades escutam o nosso programa. Bom, e para terminar, gente, né, a gente refletiu aqui, falou sobre a palavra de Deus, falou sobre orientações da psicologia. O isolamento social, fica esse recado para você aí de casa, ele não é uma prisão. Vai acabar, vai passar. É necessário nesse momento você se proteger, né, proteger sua família, proteger seus filhos, toda a sociedade, fazer sua parte como cidadão. Aproveite então a quarentena para você fazer coisas que você gosta e que há muito tempo, às vezes, você não tinha a oportunidade de fazer. Aproveite esse tempo com a sua família, converse, brinque, jogue jogos. O nosso tempo ele é valioso ao lado de quem amamos, né? E você que tem fé, aproveite esse tempo também para você ouvir louvor, ler um bom livro, ler mais sobre a palavra de Deus, dedique um tempo para você se autocuidando. Vamos fazer desse tempo, então, algo prazeroso, porque é um tempo de cuidado, é um tempo de proteção. Ok, gente? Quero agradecer aqui a participação da psicóloga doutora Kátia. Muito obrigada pela participação. Deixa uma última mensagem para os nossos ouvintes, pessoal que quiser te achar nas redes sociais, contato, doutor, né, do consultório. Ah, tá jóia. Antes de eu deixar os meus contatos, deixa eu só falar uma coisa que você falou aí, que eu falei, eu queria reforçar isso. Aproveitar o tempo para ficar com os filhos mesmo. Não são só os adultos que estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Verdade. As crianças também, então parar um tempinho e olhar para eles também, prestar atenção. Também não tá fácil para eles não ir para a escola, não ter contato com os amigos, não poder sair para brincar, né? Então, mudou a rotina deles. Mudou a rotina. Então, mesmo quem tem que trabalhar em casa, né, que está de home office aí, às vezes as crianças estão atrapalhando, não deixam se concentrar. Converse com o filho e fale assim, olha, eu preciso gravar isso aqui agora, eu preciso fazer esse trabalho aqui agora, daqui meia horinha a gente brinca, ok? Aí você fica 5 minutinhos, a criança não tem muito essa dimensão de tempo, se você ficar 5 minutinhos, não é que ela não tem dimensão, mas é que 5 minutinhos às vezes para ela de estar bem juntinho, de jogar um jogo, como você falou, de prestar atenção no que ela está fazendo, ela já vai deixar você trabalhar tranquila depois e já não vai ficar com aquela carência toda. Então, só prestar atenção que eles também estão sofrendo muito por conta dessa pandemia, tá? Tá tudo virado, né? Eles não estão seguindo a vidinha normal deles. E para quem quer me acompanhar, para quem eu sempre posto coisas, né, ligadas às emoções e tal, lá no Instagram é @KatiaBeal, e eu tenho usado mais o Instagram mesmo agora. E eu tô lá no UMC, no Uberlândia Medical Center, né? Quem quiser me procurar lá também. E meu WhatsApp, né? Vou deixar aqui, se alguém quiser entrar em contato, é o 98409-8990. Fico à disposição, mesmo daquele modelo que eu te falei. Tem gente que às vezes está sofrendo, não consegue ir até o CAPS, não consegue pagar uma consulta particular. Eu, nesse período de quarentena, eu me coloquei à disposição mesmo para ajudar, porque eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Se eu conseguir ajudar uma pessoa ou duas, eu já vou estar diminuindo o sofrimento, né, de pelo menos alguém. Eu já vou estar fazendo uma pequena parte, né, daquilo que Deus mesmo me proporcionou, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu gosto de fazer. Acho que é isso. Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui. E a primeira vez que eu venho na rádio aqui de vocês. E gostei muito e estou à disposição. Sempre que vocês precisarem falar de emoções, pode contar comigo.
Ok, a alegria foi a nossa de receber você aqui, doutora. Muito obrigada. Obrigado. Gente, é isso aí. Então fica aqui a nossa hora do bate-papo. Daqui a pouco a gente volta com o momento da palavra.